Olá, sou o Eric Soares, consultor de tecnologia e fundador da Exotech Consulting. Sou especialista também em pré-vendas e soluções na Wild Mocha. Primeiramente, quero agradecer e falar que todos sejam bem-vindos ao SET Experience Tracks, essa oportunidade. O Tracks é um dos eventos em formato digital do SET Experience 2022, onde nós debatemos os assuntos mais quentes em tecnologia, mídia e entretenimento. Nós contamos aqui com o chat para que os participantes tragam seus comentários e networking entre todos que estão aqui presentes, convidados, e também a área de perguntas e respostas, o QA, para que a gente possa receber essas perguntas, essas questões diretamente aos nossos palestrantes ao final do debate aqui da nossa conversa. E nesse episódio de hoje, abordaremos o tema sensores de grande formato na cinematografia, tecnologias, oportunidades e desafios. A nossa indústria, nosso mercado já tem um pouco de contato com isso. Captação sempre é um tema relevante e a tecnologia de captação vem evoluindo, vem tendo muitas evoluções nos últimos anos, né? A tecnologia digital, do digital, o standard definition, por alta definição, ultimamente 4K, HDR, tudo que a gente vê nesse mercado vem crescendo muito rápido, mudando muito rápido. Um dos principais direcionadores é esse mercado de cinematografia, por isso que esse tema ele é relevante. Então a gente traz aqui para essa oportunidade, esse debate, a presença de alguns participantes que vão trazer um pouco de informação, vão compartilhar a visão, e a ideia do painel é trazer um pouco a visão de fabricantes, tecnologia e também visão de usuários, né? Então, o primeiro apresentador que nós teremos aqui na sequência será o Felipe Rodrigues. Ele é especialista em pré-vendas da Sony, na Sony Professional Solutions Brasil. Ele já tem aí engenheiro eletrônico, com 11 anos de experiência no mercado broadcast, então alguns já conhecem ele de algumas participações da SET. Agradeço aí a presença do Felipe, que depois vai fazer a apresentação. Também teremos a participação do Mário Giannini, que também é diretor de serviços para a América Latina da ARRI. Então, o Mário também é formado em engenharia elétrica, trabalhou em empresas de locação de equipamentos por mais de 15, 19 anos aí no mercado. Desde 2011 ele trabalha na ARRI, sendo nos últimos 7 anos como diretor técnico de serviços. Então ele também vai trazer aí um pouco da experiência, tem bastante experiência com parte de captação, os outros produtos da ARRI também de iluminação, Skypanel, Orbiter, tudo mais. E por fim, não menos importante, talvez o ponto complementar da nossa discussão aqui é saindo da visão de tecnologia e dando uma visão mais prática de quem trabalha com os equipamentos e faz uso da tecnologia de sensor grande. Também temos a presença aqui, a participação do Rafael Martinelli, que é diretor de fotografia. Ele também faz parte aí de produções, ele está envolvido com, às vezes o pessoal conhece da academia da Associação Brasileira de Cinematografia, ele atua principalmente em séries para canais de streaming, tem algumas participações aí relevantes, entre elas 3%, Sintonia, Onisciente, Irmandade. Então ele atua desde 2011 como diretor de fotografia em diversas produções de cinema, TV e plataformas digitais. Então, queria agradecer primeiramente a todos, que sejam bem-vindos, e convido primeiramente aí o Felipe Rodrigues para fazer uma primeira apresentação breve. Então, cada um faz uma apresentação, nós vamos depois ter uma conversa, um debate no final. Obrigado, Eric, aí pela oportunidade. Obrigado a SET Experience também pela oportunidade de apresentarmos aí as nossas tecnologias, né? E acho que a gente já pode começar com a nossa apresentação, mostrar um pouco das tecnologias que a Sony utiliza nos sensores, né? Os novos sensores que estão vindo nas câmeras full frame, né? Então, esse seria um line-up das câmeras full frame que estão disponíveis hoje no line-up da Sony. Então, a gente tem sensores full frame disponíveis desde a linha Alpha. A linha Alpha 1, por exemplo, é uma câmera sensor full frame com 8K de resolução para HDR. A gente tem uma câmera que é derivada da linha Alpha, mas é uma câmera para filmagem, que é a Yumi FX3, então seria uma câmera de entrada para captação de cinema. A Yumi FX6 já é uma câmera também 4K HDR com sensor full frame, já é uma linha também já aprovada, por exemplo, para produções Netflix. Acima dela temos a PXW FX9 com sensor full frame, e aí a gente tem uma alteração de resolução nela. Ela já é uma câmera
6K, com mais recursos de filtros, mais recursos para auxílio, né, na captação, e nosso carro-chefe aí na linha de cinema, que é a linha da Venice. A gente tem a Venice disponível, né, todas elas com sensor full frame, a Venice desde câmera 6K até a linha 8K, todas elas são prontas também para o HDR. Né? Aqui só um overview de filmes, né, que foram gravados recentemente aí, com sensores full frame Sony. Então, desde produções Disney, produções Netflix, grandes produções que são focadas direto para a linha de cinema, né? A gente dá um enfoque aí no próximo lançamento que está chegando aí nos cinemas, que foi totalmente gravado com a Sony Venice. Aqui é só uma imagem das filmagens que foram feitas dentro do cockpit dos caças que foram utilizados no Top Gun Maverick, utilizando as câmeras Sony Venice. Um pouco aqui sobre as tecnologias, né? A Sony lançou recentemente a tecnologia Sony CMOS Exmor R, que ela tem uma diferença na região do sensor em que é feita a captação da imagem, né? Então, a gente teve uma melhoria no range dinâmico, por isso que toda a linha de cinema hoje da Sony, ela tem um range dinâmico alto. Então, todas elas trabalham com F15, pelo menos, de abertura, né? Então, antes, os sensores, eles tinham... deixa eu pegar aqui. Eles trabalhavam com os fotodiodos no substrato mais abaixo, né? Então, existia na parte de algumas conexões antes que a gente perdia iluminação, então os sensores recebiam menos luz na hora de fazer a captação. Houve uma mudança no Exmor R, por exemplo, aqui da FX9, e essa captação é feita diretamente da lente dos sensores. Então aqui a gente está vendo cada pixel, né? Isso aqui seria a representação de um pixel. Então toda a iluminação que chega na lente do pixel é captada. Isso fez com que o range dinâmico das câmeras Sony hoje seja um pouco maior, né, do que a gente tinha antes, né? E quais são os benefícios dos sensores full frame, né? O primeiro seria o aumento da resolução. Então, quanto maior o sensor, mais pixels a gente consegue incluir nesses sensores, né? Então, os mais fotodiodos a gente consegue incluir nesses sensores, então maior será a resolução. Outra vantagem também, esses pixels eles podem ser maiores. Então, esses pixels sendo maiores, teremos mais luz sendo captadas por ele, logo o range dinâmico pode ser maior. Por isso que a gente vê nos lançamentos recentes da Sony esse aumento do range dinâmico, né? Essa melhoria aí no range dinâmico das câmeras, que é bem expressiva. E também a capacidade de oversampling. Então, o diretor ele pode captar a imagem numa frequência maior, numa resolução maior, desculpa, e fazer a conversão para uma resolução menor depois, para você diminuir o problema de ruído, né? Aí a gente consegue diminuir esse ruído aqui, ele passa a não estar mais presente. No caso das câmeras Sony, a Sony sempre trabalha aceitando uma grande gama aí né, uma ampla variedade de lentes, né, desde lentes full frame anamórficas, lentes full frame esféricas. Os sensores full frames trabalham também com sensores Super 35 e também com lentes E-mount, né? Então, no caso da Venice, a câmera já vem com os dois bocais, então ele vem com um bocal que a gente PL, que a gente pode retirar ele, e fica a parte um bocal E-mount aqui para poder fazer o uso de lentes E-mount, né? No caso da FX6 e FX9, ela é padrão E-mount, mas existem adaptadores também para a gente trabalhar com lentes PL, até com lentes B4 também, de 2/3 a gente consegue trabalhar com elas também. Aqui,
né, a ampla variedade de lentes que a gente pode trabalhar. Esse é um assunto que a gente vai debater depois, sobre a disponibilidade dessas lentes no mercado, mas, né, o sensor full frame dá essa, né, os sensores grandes dão essa variedade para a gente. Então, a gente pode trabalhar desde com lentes full frame mesmo, captando em 3x2 full frame, ou em 16x9, né? Aqui no caso, estou dando exemplos de formatos que nós conseguimos trabalhar com a Venice 2 8K, por exemplo. Então, a gente consegue trabalhar desde 8.6K com full frame, podemos trabalhar em formatos Super 35 com lente Super 35. Então, o sensor full frame dá essa maleabilidade para a decisão de formato que será utilizado. Outro benefício é a possibilidade de trabalhar com uma curta profundidade de campo. Então, o diretor pode escolher, né, se ele vai trabalhar com diafragma um pouco mais aberto e trabalhar com essa profundidade de campo menor, né, da forma que está essa imagem aqui mostrada na esquerda, com foco mais no objeto e os demais todos desfocados, né? Aqui o exemplo do olho aqui, né? Você vê que o foco está no olho do modelo e um pouco para trás da sobrancelha ali a gente já não tem mais, né? Então, existe essa facilidade, essa possibilidade de a gente trabalhar com uma profundidade de campo mais curta. Outro benefício também é o amplo campo de visão. Então, no exemplo que eu trouxe aqui, a gente está com a mesma câmera, no caso é uma Venice também, uma gravando em full frame 16x9 e a outra gravando em Super 35 16x9. Nas duas situações estamos trabalhando com a mesma câmera e a mesma lente. Então você vê que o sensor full frame, como ele tem mais é maior, ele traz mais informações para a gente aqui. Então a capacidade ou a necessidade de uma lente com zoom, ela se torna são aplicações diferentes. Então essa também é uma tomada de decisão também, qual tipo de lente usar, né? Se a gente precisa mesmo de uma lente full frame com muito zoom ou com pouco zoom aí no nosso set de filmagens. Outro benefício que o sensor full frame traz é a capacidade de formatos de alta resolução em formatos anamórficos, né? Então, trabalhando em formato anamórfico, um sensor full frame da Venice, por exemplo, 8K, a gente consegue até uma resolução aí de 4K na vertical, né? E a modos de proporção Super 35 6x9 também em large scope. Então, são formatos mais largos aí para a gente poder trabalhar. Como a gente tem mais capacidade de maior amplitude e os sensores novos também têm a maior capacidade de entender e resolver as cores que chegam nele. Então, no caso das câmeras Sony, nós podemos trabalhar com S-Gamut 3, né, como espaço de cor, tanto o S-Gamut quanto o S-Gamut 3.5. E se a gente observar no espectro de cores aqui, ele atende, né, o S-Gamut 3, por exemplo, ele atende mais do que o BT2020 consegue resolver para a gente. Então, a gente, na pós-produção, é uma ferramenta que facilita a pós-produção aí, deixando cada vez mais informações para o pessoal da pós-produção trabalhar. E aqui algumas ferramentas que são, né, que acabam sendo utilizadas na eletrônica da câmera para facilitar, para a gente poder trabalhar com o máximo que os sensores podem nos entregar. Então, as câmeras Sony, a partir da FX6, FX9, as Venice, todas elas trabalham com base dupla de ISO. Então, o que seria essa base dupla? Então, uma câmera que a gente precise, que tenha uma base única de ISO, por exemplo, e a gente tenha uma imagem mais escura, a gente precisa trabalhar num ISO mais alto aqui. O exemplo que eu trouxe seria da 6400. Então, quanto maior o ISO, maior o ruído na nossa imagem.
Se a gente trabalhar com a base dupla, quando a gente trabalha com a base dupla, no caso da FX9, a gente tem duas bases, que é a base 800 e a base 4000. A eletrônica da câmera, junto com o sensor, garantem para você que o mesmo ruído que você tiver no seu base 800 é o mesmo que você vai ter no base 4000, por exemplo. Então, quando a gente muda a base e sobe o ISO para poder trabalhar com essa imagem mais escura, a gente garante que o nível de ruído dela vai ser bem menor do que quando a gente trabalhar com uma câmera de ISO único. E assim a gente consegue trabalhar com uma imagem menos ruidosa, com maior, né, isso proporciona um melhor HDR também, um range dinâmico maior. Aqui só um exemplo do All-Base ISO para o sensor 8K e quais são os ranges que a gente consegue chegar aqui no caso da Venice, tá? Outro desafio dos sensores grandes, né? Aí a gente parte, como os sensores grandes estão vindo com mais resolução, uma maior resolução, 6K, 8K, é o monitoramento tanto dessa resolução no set de filmagem, quanto o monitoramento dos LUTs aplicados durante a gravação. Então, a Sony tem em seus produtos a possibilidade de você aplicar o LUT nas saídas, então a gente consegue trabalhar junto com monitores Sony também, que também trabalham com LUT aplicado, e o diretor vai ter ali no set a possibilidade de ver como isso vai ficar no produto final dele, né? Outra função também que vem para ajudar esses desafios de monitoramento no set é a função Zoom to Fit. Então, na Venice 8K, por exemplo, na Venice 1, por exemplo, quando a gente estava trabalhando em full frame, a imagem que era monitorada na saída da câmera, ele era o 3x2 do full frame aqui, total, com as faixas do lado. E geralmente o produto vai ser 17x9, 16x9. Então a gente consegue hoje fazer esse monitoramento em 16x9 ou 17x9, já saindo isso e a captação sendo em full frame, mas a nossa monitoração no set vai ser 17x9. Outra novidade também, uma nova função aí que está vindo veio com a Venice 2, no site da Sony, você pode entrar lá e baixar alguns looks da Technicolor para você aplicar nas suas produções, para você aplicar na câmera. Então, é só baixar o LUT e a gente consegue fazer aplicar esse LUT, seja ele com um cartão SD colocado na câmera, seja ele com uma rede Wi-Fi que a gente consiga colocar na câmera, e a gente faz essa conexão para poder carregar esses LUTs, e a gente pode carregar eles também nos monitores para poder monitorar também como é que vai estar isso no set de filmagem. É isso que eu queria passar um pouco das tecnologias, né, que a Sony traz, tanto na parte de captação, como na parte de como resolver esses problemas. Eu acho que a gente vai entrar aí numa discussão aí de quais são os problemas que a gente vai receber. Acho que o Rafael vai trazer bastante disso, esse feedback para a gente, né, para onde que a gente está indo, como que a gente pode resolver isso. E obrigado aí pela atenção de todos. O Felipe, obrigado por enquanto aí por essa primeira parte, né, dessa apresentação. Obrigado por compartilhar um pouco dessas questões de tecnologia, para que a audiência possa também conhecer um pouco mais, estar a par das tecnologias que existem disponíveis hoje. Depois, na etapa final, que a gente vai entrar no debate, acho que a gente coloca tudo isso em discussão, esses temas. Acho que você tocou em vários pontos relevantes.